versículo 23 é o tema. Se você tem sua Bíblia, por gentileza, e assim está escrito: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que o Pai procura tais para o adorá-lo. Tome o seu assento por bondade. Aleluia. Não é fácil não, a mão sua, viu, irmão? E ainda mais quando o Gabriel prega primeiro. Deus abençoe, Vaz. Ainda bem que hoje eu vim só trazer o café, que eu sei que tem grandes ministros que vêm depois de mim, então eu estou tranquilo. O pastor já me jogou no meio ali e disse que a campanha é igual esconde-esconde. Quem já brincou de esconde-esconde? O último salva todos, né? Graças a Deus eu estou no meio. Brincadeira à parte, irmão, vamos lá. Tratar sobre esse tema, eu sei que existe adoradores nessa casa, sim ou não? Sim. Então eu estou completo que já há adoradores. Se há adoradores, não tem outro propósito a não ser ter adoração no meio. Tem adoração na casa? Por isso que o teu glória a Deus e o teu aleluia não atrapalha, só ajuda para que essa adoração possa permear todo esse ambiente e possamos provar daquilo que Deus tem para nós nessa noite. O texto começa a dizer que quando os fariseus eles começam a ouvir acerca de Jesus, porém eles usam de uma maneira bem equivocada, porque eles acabam afirmando ali que depois que Jesus passou a batizar, quando na verdade não era Jesus que batizava, mas o seu discípulo. Mas diz também o texto que após a fama de Jesus aumentar ou crescer e permear, é onde Jesus ele toma uma decisão ou uma atitude. Ele toma uma atitude, ele toma uma... E que atitude é essa, Denilson? Diz o texto que Jesus, sabendo que a sua fama aumenta, ele se retira do ambiente. E eu sei que é um pouco estranho, porque nós sabemos que onde nós conquistamos o nosso mérito, onde nós conquistamos a honra, onde nós conquistamos a fama ou o crescimento, ali é o lugar para permanecer, sim ou não? Ali é o lugar para se estar, ali é o lugar para continuar. Mas Jesus é o contrário. Jesus, onde a sua fama aumenta, ele se retira, ele sai de cena. Jesus nos ensina, e nós sabemos que por meio do propósito, se a fama começasse a alastrar, automaticamente seria antes do tempo. Talvez não, porque estava no controle de Deus, mas ele seria logo acusado e pendurado no madeiro. Mas Jesus sabe, por saber, Jesus entende que já que eu conquistei esse lugar, eu não sou Deus de um ambiente, de um lugar, de uma nação, de uma cultura. Eu preciso me retirar para que outros povos possam provar daquilo que o céu tem a respeito de todo mundo. Não foi dito? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, não é alguns, creiam e tenha a vida eterna. Então perceba que após Jesus manifestar, pregar e curar, salvar, libertar e ter milagres no ambiente, ele diz: já que eu conquistei o que essa igreja deveria, agora é hora de eu me retirar e ir para outro lugar para alcançar. Porém o texto, o verso 3 e o verso 4 nos dá um ensinamento de Jesus extraordinário. Qual? Por meio de só duas palavras. Qual essas? Deixou e necessário. Somente isso. No verso 3 e 4, o que nos chama a atenção é que Jesus, diz o texto, que após a sua fama, ele deixou a Judeia. Mas o verso 4 diz que por necessário, ele teve que ir para outro compromisso. Jesus nos ensina e nos pauta algo de uma extrema relevância para a nossa caminhada com Deus todos os dias. Se você me ouve, diga amém. É só para ter a sua atenção. Então Jesus nos ensina por meio de duas palavras: deixar e necessário. Deixar e pronto. Quando o texto disse que Jesus ele deixa a Judeia por necessidade de algo, a minha mente gera uma pergunta. Eu quero dividir essa pergunta com você. Por que quem escreve, eu sei que é João, mas por que João ele tem a capacidade e a veracidade de escrever a palavra deixou, mas ele não colocou saiu Jesus, mas Jesus deixou? Por que não saiu?
mas deixou. É porque eu entendo, estudando, a palavra sair, ela passa de um sinônimo de que quem sai, sai, mas é possível que volte. Mas a palavra deixar não. A palavra deixar é abandonar. E no dicionário diz, é não levar consigo. O que Jesus nos ensina? É que há coisas, lugares e pessoas que infelizmente teremos que deixar. E o fato de deixar não é fácil, sim ou não? É fácil deixar a tua casa hoje? É fácil deixar sexta-feira o Netflix hoje? É fácil deixar um passeio? É fácil deixar a vida que você tinha lá atrás, com felicidades, conquista, viagem, para servir a esse Deus? É fácil? Não é fácil. Então nós sabemos que o fato de deixar não é fácil. Não é fácil deixar o que gostamos. Não é fácil deixar quem amamos. Não é fácil deixar pessoas, amigos, coisas, objetos, lugares. Não é fácil. Mas nós sabemos que quem deixa, deixa por um propósito maior. Glória a Deus, ali me incentivou, preciso repetir isso daqui. Quem deixa algo, deixa sabendo que deixa por uma ocasião ou um propósito maior. Pronto. Então ninguém deixa nada porque quer, deixa por uma causa maior. Pronto. O fato é que tem gente nessa noite, eu sei porque o Espírito Santo me visitou de madrugada e me deu essa palavra dizendo que nesse culto, não pela quantidade, mas pela qualidade, a necessidade de alguém que está nesse culto, ele vai dizendo. O fato é que tem pessoas nessa noite que está passando um processo de deixar algumas coisas. E o fato de deixar essas coisas é difícil. Por quê? Porque só você e Deus sabe quantas lágrimas, quanto choro, quanto abandono. Tem que largar o corte para viver um propósito maior. Ou seja, esse propósito Deus está te ensinando que o que eu corto, que o que eu deixei não é simplesmente para te deixar chorar, para te deixar se entristecer. Ele está dizendo, não se apegue àquilo que eu mandei você deixar. Não volte para o lugar que eu mandei você. Rebaixando. Eu sinto uma graça de Deus terrível para ministrar esse lugar. Eu sei que tem gente nessa noite dizendo, não volta atrás de onde eu mandei sair. Não pega de novo o que eu mandei deixar. Por quê? Porque o propósito não é te destronar, não é te entristecer, não é te matar, mas é para te elevar para um propósito e um patamar maior. Não tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Então levanta a tua mão lá em cima e não abaixa ela. E eu profetizo que o quê? Que esse corte, que essa lágrima, que essa dor, esse processo que você está passando, não é para você se perder, não é para se matar, mas é para te fazer mais forte. Eu vou repetir isso aqui porque alguém não baixou a mão. O processo que você está passando é Deus dizendo, passa chorando, passa sozinho, mas está vivo. Estou quebrado, mas estou vivo. Estou sozinho, mas estou vivo. Não vai ficar nesse deserto. Balança alguém que está do seu lado, por gentileza. Não seja julgado, isso. Balança. E diga para ela, suas lágrimas servirá de testemunho para quem vem após você. O nosso diácono João pegou lá atrás, eu vou repetir. Essas lágrimas, o teu processo é para te fazer mais forte. Mas Deus, eu estou à beira da morte, eu vou desistir, largar minha casa, largar meu relacionamento. Deus está dizendo, o que não te mata te fortalece. O que não te mata te fortalece. O que não te mata te fortalece. Você está comigo? Você pode adorar a Deus? Você pode adorar a Deus? Aleluia. Voltando. Aleluia. Após isso, o texto diz que Jesus ele deixa que uma necessidade, ele tem que seguir adiante. Adiante para onde? O texto deixa claro. Ele vai para Galileia. Mas Jesus não, por mais que ele tenha não só poder, porque Jesus não tem poder, quem tem poder é certo. Jesus tem todo o poder. Jesus não se teletransporta. É necessário uma caminhada, é necessário uma adoração, é necessário passar o processo. Porém, para chegar na Galileia, ele precisa atravessar por uma cidade chamada Samaria. Diga Samaria. Porém, dentro dessa cidade de Samaria, ele passa por uma cidade chamada Sicar. Alguns estudiosos dizem que essa cidade é chamada Cidade dos Bêbados. Jesus para essa cidade, mas não para ficar com os bêbados. Jesus para, não simplesmente para tomar aquilo que lhe convém. Porque
Porque o Salmo de número 1 diz: não se assente na roda dos reis. Pronto, ele vai, mas ele vai com o endereço certo. E quando Jesus chega a essa cidade, Jesus chega à beira de um poço. Ele chega a essa beira de um poço, senta, por não ter balde, por não ter corda, por não ter o necessário para lhe trazer a água que está dentro do poço. Ele é dependente. Meu Deus, isso aqui é terrível. Jesus mostra no texto que pela primeira vez Jesus é dependente de alguém com balde cheio para matar a sede dele. Não é o contrário? Não somos nós que somos dependentes dele? Mas Jesus é tão extraordinário que, não tendo por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumindo a forma de homem. Ele aprendeu dizendo assim: como você depende, eu preciso também aprender a depender. E um somente terrível. Jesus é tão extraordinário que ele diz assim: ó, não dá para ser grande sem antes ser pequeno. Eu me coloco na necessidade de ser dependente de alguém para matar a minha sede. Ele senta no poço e espera alguém. Quem? Jesus sabe, porque Jesus é Deus. Mas nós fingimos que não conhecemos o texto. Que hora que chega? Quem chega? É homem, é mulher, é uma criança? Quem chega? Diz o texto que ela veio uma mulher que não tem nome, mas tem o necessário para matar a sede de alguém. Não tem nome, não é casada, mas tem o suficiente para matar a sede de alguém que está próximo do poço. Não tem água, mas tem o recurso para trazer a água. Ela chega, e por chegar, Jesus aborda ela e diz: dá-me água de beber. A mulher, ela não somente responde, mas ela é levada num ato de cultura, numa rivalidade de cultura. Antes dela oferecer se daria água ou não, ela acaba se apegando à rivalidade e ela diz: como pode tu, sendo judeu, me pede água ou fala comigo que sou uma mulher samaritana? Então, antes de entender a necessidade, meu Deus, ela primeiro apela: se você deve ou não falar comigo. Mas Jesus, tomado de uma necessidade, desce a um lugar alto para ficar à beira do poço no sol quente, esperando a água de uma mulher que não tem nome. Mas a mulher, tomada da rivalidade, tem a água, mas prefere dizer: como pode tu? Explica para mim, como pode tu? É uma pergunta. Explica para mim, como pode o Senhor, sendo judeu, me pede água, porque eu sou mulher samaritana? Eu abro um parênteses aqui, bem rápido. Jesus volta 10 graus, né? Eu olhei agora, era 9 horas, já 9h19. Eu abro um parênteses bem rápido aqui, porque eu preciso te aplicar isso aqui. Talvez você saiba, talvez não, mas faz parte do mesmo poço, eu preciso aplicar isso aqui. Por que os judeus, eles não se batiam com o samaritano? Por que antes da mulher oferecer um simples copo de água, um simples balde de água? Por que ela leva em consciência algo maior que só matar a sede de alguém, dizer: como pode tu, ser um judeu, me pede algo que sou mulher samaritana? E abre um parênteses, o texto diz: porque os judeus não se batiam com os samaritanos, porque os judeus não falavam com os... Pronto, por quê? 1 Reis capítulo 11, a partir do verso 1, descreve toda a história, mas eu preciso resumir para você. A partir do reino de Davi, ou melhor dizendo, após a morte de Davi, quem reina é seu filho, chamado Salomão. A igreja está comigo. Chamado Salomão. Porém, dentro do seu reinado, Deus ele faz um pacto com Salomão, e você conhece a história de Salomão e quem é Salomão. Porém, é verdade que Salomão, ele no começo vai bem, no começo ele governa bem, porém o fim é trágico, e é muito trágico, é muito triste. Por isso que eu volto sempre a dizer, quando eu tenho oportunidade, às vezes nós não podemos olhar simplesmente para o nosso próprio umbigo. Por quê? Porque a consequência que eu tomo hoje não para só em mim, para que vem atrás, para que vem pós mim. Por isso que o erro de Salomão, ele traz uma divisão monarca, traz uma divisão em todo o reino. Então, após a morte de Davi, o reino de Israel era somente um. Pronto. Salomão agora governa. Só que o texto diz que quando Salomão ele passa a governar, diz o texto que
Deus ele faz um pacto, não somente é com Salomão, mas é através de Moisés, e permeia todo o Antigo Testamento, dizendo que eu tenho para vocês uma promessa. Qual? Uma terra que emana leite e mel. Porém, para herdar essa terra, vocês têm que fazer algumas coisas. Eu vou simplificar porque é muita coisa. Vocês têm que fazer alguma coisa. A primeira coisa, ter aliança comigo. E a segunda coisa, só aliança eu sei que não resolve, porque eu conheço vocês. Então eu preciso fazer de um jeito com que o relacionamento de vocês, exceto eu, possa ser um relacionamento que te leve para o propósito. Alguém está comigo? Então esse relacionamento não pode ser com qualquer um. Esse relacionamento tem que ser com alguém que tem a mesma visão. Esse relacionamento tem que ser com alguém que serve o mesmo Deus, que acredita no mesmo Deus. Alguém está entendendo isso aqui? Que vem cultuar, que serve a esse Deus. Então o relacionamento de vocês não pode ser com qualquer um. Mas eu faço um pacto com vocês. Quando vocês herdar a terra prometida, eu só peço uma coisa. Ele diz o quê? Ele diz assim, manda embora todos os povos do vizinhança. Por quê? Porque quando vocês chegarem, eu quero que vocês se relacionem somente entre vocês. Porque se vocês se relacionar com outra tribo, outra cultura, o que vai acontecer? É possível o quê? É possível, eu falando, mas a Bíblia descreve e nós temos prova com base disso. É possível que você acabe se relacionando com outras pessoas de outros reinos, de outras culturas, e com o passar do tempo você vai começar a acostumar que igreja e mundo é a mesma coisa. Você vai começar a acostumar que adorar Deus e adorar Baal é a mesma coisa, só estamos em lugares diferentes. Aí Deus diz, mas como eu não divido a minha glória, eu quero que você seja fiel a mim como eu sou com vocês. Por isso que eu não negocio vocês, eu não troco vocês. Que prova você me dá? Eu não te provo, porque quando eu te comprei, eu não te comprei com preço de dólar nem de dinheiro, eu te comprei com preço de sangue que ninguém possa ultrapassar. Então por isso que eu sou fiel a vocês, mas eu disse seja amigo. É só isso que eu mando. Pisou na terra, a terra é de vocês. Manda embora quem está na terra. Juízes descreve a colonização após ele conquistar. Porém, quando ele pisa, diz o texto que eles não expulsam. E há uma lista terrível. A tribo de Levi não expulsou. A tribo de Gibeão não expulsou. A tribo de Judá não expulsou. E por aí vai a descendência de todos que não expulsaram. O que acontece? Um anjo desce, brada no capítulo 2 de Juízes e diz assim, agora pela consequência de vocês sofrerão o pacto. O quê? Vocês viverão, e se necessário, vocês serão prisioneiros do próprias pessoas que se manteram dedicadas. Quando era para cortar, não cortou? Agora vocês são escravos de quem vocês acolheram dentro de casa quando eu mandei embora. E é o que acontece. Só que resumindo, chega aqui, Salomão sabe desse pacto. E por Salomão possuir esse pacto, diz o texto que ele até tinha uma mulher da mesma tribo de Judá. Só que diz o texto que com o passar do tempo, Salomão disse, é loucura do meu pai. Meu pai morreu. É loucura dos meus pastores dizer que eu não posso me relacionar. Não tem nada a ver. O importante é eu não me corromper. Adivinha? Capítulo 11 de primeira Reis diz o texto que Salomão tinha 700, se eu não estou enganado, princesas e 300 concubinas. Resumindo, tinha 1000 mulheres. E adivinha? Seu coração se corrompeu, se voltou ao ponto dele levantar um altar de adoração do lado do monte de Jerusalém, ou seja, capital agora da adoração verdadeira genuína de Judá a Deus. Nós estamos falando do homem mais sábio, irmão. Seu coração se corrompeu. Eu disse como seu coração se corrompeu. E eu disse para você, eu divido agora esse reino, eu tiro esse trono de você. Mas Deus é tão misericordioso que ele diz, mas por amor ao teu pai Davi, eu não tiro enquanto você estiver em vida, mas quando você morrer, o teu filho governar, eu divido. Eu abro um parênteses para profetizar isso aqui que o Espírito Santo me deu agora. A misericórdia de nós estarmos de pé aqui hoje não foi porque nós é bom, mas por misericórdia de alguém que veio até nós, do nosso pai. Deus diz, já era para você ter ido faz tempo, já era para você ter perdido faz tempo, já era para você ter entrado num colapso terrível, na loucura, na depressão terrível, mas por amor ao teu pai que veio antes de você. Pai, eu estou dizendo, intercessor, eu te dou, te dou livramento e te trago um culto de sexta-feira a partir da vitória. Salomão morre. Quem reina? Seu filho, Roboão. Só que quando Roboão assume, Deus já tinha dado a promessa.
E aí vem um dos servos, Jeroboão, porque nós sabemos que numa linhagem de rei só pode herdar quem é da família, ou seja, filho, linhagem. Só que Deus diz: eu vou dividir para ficar feio, não vou nem poupar da tua família. Eu vou pegar um servo menor teu e vou te fazer governar o reino que era para você conquistar com excelência. Pega um servo de Salomão e divide. Diz que agora Jeroboão, para que você não confunda, Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, servo de Salomão. Então Jeroboão está descendo do culto, um profeta chamado Aias desce, põe o dedão na cara dele, rasga a veste dele e divide as vestes em 12 pedaços. Quantos pedaços? 12. Ele pega 10 pedaços e dá na mão de Jeroboão, dizendo assim: assim diz o Senhor, como eu prometi, tu governarás as 10 tribos de Israel, ficando somente 2, Judá e Benjamim, que aí se divide, reino do norte ou reino do sul, o reino de Judá, rei de Israel. Então reino de Judá, Judá e Benjamim, reino de Israel, as outras 10 tribos. Pronto, dividiu. Tem isso, mas onde que entra a rincha dos judeus e samaritanos? Aqui, após o pecado deles, o que acontece? Eles é levado para o exílio na Babilônia. Pronto, quando eles ficam 70 anos na Babilônia, diz o texto que os povos que entram para devastar a cidade é totalmente diferente. E um dos povos que assola Israel, que é as 10 tribos, o reino do norte, é os assírios. Só que após o cativeiro, comigo, depois de 70 anos, depois que eles cumpriram, Deus ainda dá a promessa dizendo: vocês voltarão, e a terra, como eu disse, uma vez assinado no teu nome, não dá para vender para outro, continua sendo teu. Só faz direito dessa vez, Judá desce, com somente Judá e Benjamim. Ele desce para a tribo, e quando ele desce, ele diz assim: serviremos ao Senhor e somente a Ele nos prostraremos. Só que Israel, ele sofre uma investida tão sábia, digamos assim, dos assírios. Por quê? Porque o tempo que eles estavam, quando os assírios vêm agora para a terra de Israel, eles passam a fazer um tipo de repovoamento. Que tipo de repovoamento? Eles não colocavam somente quem era israelita, o judeu. Não, eles colocavam outros povos, outras culturas, outras nações, que foi onde eu te falei, povo pagão. O que acontece nessa estratégia? Eles começam a se relacionar. Se relacionou, Jeroboão, ele faz o que? Ele diz assim, ele é tão egoísta, que ele diz: Deus me deu 10, mas Jorão está só com 2. Quem está ganhando? Jeroboão. Só que Jeroboão é tão egoísta que ele diz assim: ó, se eu deixar que eles desçam toda vez para o culto oficial em Jerusalém, que é capital de Judá, eu vou perder eles. O que eu faço? Eu pego um monte chamado Monte Gerizim e eu estabeleço o culto perpétuo de Israel aqui. Faço o culto perpétuo e digo: vocês não precisarão mais descer. Meu Deus, me perdoa, o Espírito Santo me lembrou. Jerusalém na Bíblia, pode ler, irmão, é sempre subida, nunca é descida. Então, conserto. Ele diz: para que vocês não possam subir toda vez para Jerusalém, para Jerusalém em Judá, adora aqui mesmo. E Jeroboão faz 2 bezerros de ouro, estabelece o monte Gerizim e diz: está aí os deuses de vocês que tiraram vocês do Egito. Dividiu a nação, dividiu a adoração. Dividiu a adoração, ele entende. E é onde o povo começa a fazer. Pronto, agora ele estabelece Samaria como capital de Israel e Jerusalém capital de Judá. Pronto, nós entendemos. Só que quando eles voltam do cativeiro, Judá, que é onde possui Jerusalém, eles olham agora para os israelitas de uma maneira diferente. Eles não mais consideram, ou eles não acreditam que eles são puros. Vocês estão misturados. Deus nos deu puro, mas vocês colocaram outros povos pagãos. Vocês estão dividindo a adoração que era só a Deus. E por vocês dividir a adoração que era só a Deus, vocês agora estão adorando bezerro de ouro. Não dá mais para adorar junto com vocês. Não dá mais para acreditar que vocês são nossos irmãos em Cristo. Então é por isso da rincha. Então eles acreditavam que pela geração que passava, o Deus que nos tirou é o Deus dos 2 bezerros de ouro. Ou seja, os samaritanos. Então os samaritanos sim adoram de verdade. E o judeu lá de cima, em Jerusalém, dizendo: você está errado. Somente
somente em Jerusalém prestará culto ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Começou a rivalidade. E é onde a gente chega aqui. Chegou aqui, ela olha para Jesus e diz assim: como que pode? Tu sendo judeu, me pede algo que eu sou mulher samaritana. Como que pode? Porque vocês dizem que verdadeira adoração é em Jerusalém, mas nós aprendemos com o nosso pai é Abel, irmão, Jacó. Verdadeira adoração no Monte Gerizim. Jesus, tá, não vou discutir teologia com você, mas da água. Aí nós volta para o texto. Da água ela diz: como pode? Aí Jesus, espera aí, eu vou acelerar a conversa com você, porque o que eu tenho com você é necessário. É necessário. Se tu soubesse o dom de Deus e quem é que te pede água, você não daria água, você pediria e eu te daria água viva. Ela se interessa e diz: eu quero essa água. Jesus olha para ela, irmão, estou parafraseando, não está na Bíblia. Jesus olha para ela e diz assim: como o que eu tenho para te dar é grande e não pode morrer só em você, chama teu marido. Ela diz: não tem. A Jesus, pelo menos isso tu disse bem, Fernando. Você já teve 5, e o que você tem agora está longe de ser teu. Ela diz assim, aí ela muda a conversa. Ela diz: ah, Senhor, agora eu vejo que tu és profeta. Perceba que Jesus está tratando na intimidade com ela, e ela sempre se esquivando no lado cultural. Jesus diz: chama teu marido para que eu possa te dar água. É isso que o texto está dizendo. Ela diz: eu não tenho. Ele diz: disse bem, revela. O que ela faz? De vez de pegar a água, ela diz o quê? Ah, eu sei que tu é profeta. Aí Jesus lança outra pergunta. O que ela responde? Ela: ah, Senhor, mas vocês dizem que a adoração verdadeira é em Jerusalém. Ela mudou o assunto de novo. Jesus tratando na intimidade com ela, ela muda o assunto de novo. Ela diz: mas vocês falam que a adoração verdadeira e genuína é em Jerusalém, e nós adoramos. Aí Jesus muda logo no meio de suas pernas. Jesus está dizendo assim: o negócio é o seguinte: a adoração verdadeira realmente é em Jerusalém. Por quê? Está na Bíblia. Jesus diz assim: porque vocês adoram o que não sabem, vocês adoram o que não vê, mas nós adoramos o Deus verdadeiro. Bom, aí Jesus já logo encurta o caldo e fala para ela: mas a hora vem, e chegou, e é agora que os verdadeiros adoradores, pessoas, adorarão, adoração ao Pai. Em que? Jesus disse assim: não é bagunçada a adoração, porque no Antigo Testamento que eu acabei de explicar, vocês foram adorar de qualquer jeito, quase vocês perdem a salvação. Mas agora eu vou encurtar para vocês. Só dá para adorar e se chegar ao trono de Deus de 2 formas. Quantas formas, igreja? Em espírito e em verdade. Jesus quer adorar? Quer. Só tem de um jeito. Como? Em espírito e em verdade. Eu perguntei: por que em espírito e por que em verdade? Porque só dá para adorar o Pai em espírito e em verdade. E Jesus diz aqui, ó: Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorar o espírito e em verdade. Pronto. Se ele é espírito, dá para me adorar na carne? Bom, se ele é espírito, só dá para adorar ele em espírito. Ele está dizendo: mas qualquer espírito não. Que eu vou abrir o parênteses, pode ter 3 espíritos: o teu espírito, o Espírito Santo e o espírito de um demônio. Então qual é o espírito? Ele diz: a segunda parte já testifica a primeira. Qual? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pronto. Que verdade é essa? Quando eu adoro, eu estou mentindo? Não faz sentido. Ele diz: só tem um jeito de saber que verdade é essa. Porque eu jamais eu vou dar direção para vocês adorar sem antes dar a bússola de como adorar. Meu Deus, tem alguém comigo aí? Eu senti graça nessa aqui. Só dá para adorar de um jeito. Como? Adorar de um jeito em espírito e em verdade. E a sua palavra não volta atrás. E ele não é mentiroso, pelo contrário, ele é imutável, ele é perfeito. Ele é o alfa, ele é o ômega.
Deus, Ele é a raiz de Davi, Ele é a rocha de Sarão, Ele é a rocha que dava água no deserto, Ele é a nuvem que batizava de dia, mas também dava direção no céu da noite. Ele é o Salvador, Ele é o amado da minha paixão. Quem é Ele? Ele é aquele que era Deus em glória, mas se fez homem padecer na terra, para passaporte para que eu pudesse adorar. Mas Ele é tão perfeito que Ele sabia que se Ele subisse, ficaríamos sozinhos e nulo. Eu não deixo ninguém sozinho, mas deixo o meu Espírito para que vocês possam adorar. É por isso que Tiago diz: não dá para adorar de qualquer jeito. Até na oração, quando eu oro, não recebo. Por quê? Não sei orar, Romanos diz, mas eu não sei orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus, que não está do teu lado, que não está na tua frente, que não está atrás, mas mora em você, resolveu te dar a direção para dizer: se tu não sabe o caminho para você chegar ao Pai em adoração, deixa comigo, se conecta comigo, que eu sei ainda o caminho para te trazer a cura de novo, eu sei ainda o caminho para te trazer a resposta de novo, eu ainda sei como fazer a tua vida dar uma mudança giratória e te trazer o que você perdeu. Eu ainda conheço o Deus que restitui, eu ainda conheço o Deus que faz campo, eu ainda conheço o Deus que nasce, eu ainda conheço o Deus que cria, eu ainda conheço o Deus que profetiza, eu ainda conheço esse Deus. Você pode adorar esse Deus comigo? Você pode adorar esse Deus comigo? Porque mesmo sendo Deus, Ele não queria ficar em casa e não ficou em casa. Mas quando um adorador se move a entrar nas portas de Jerusalém, chamado altar restaurado, ele diz: eu não sou de perder culto não. Se tudo perde, quem dirá eu? Eu já estou no culto. Eu só preciso que alguém adore em espírito e em verdade. 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 Você pode dar glória a Deus? Eu encerro. Por fim, falar sobre adoração não fica a noite toda, mas eu escolhi em específico uma das características de adoração e eu encerro. Qual que é, Denilson? A característica da adoração. Uma das características da adoração não é somente dobrar o joelho, levantar a mão e glória a Deus, aleluia. O poder de uma adoração, irmão, foi cantado aqui. A adoração, ela é uma ferramenta, ela é uma arma. É uma arma. Me prova, te prova. 2 Crônicas, capítulo 20. Vou ser breve. Quem reina é o rei Josafá, rei de Judá, capital de Jerusalém. Só que ele recebe uma notícia do nada. Chega uma notícia e diz assim: o negócio é o seguinte: os sírios já fecharam todo o acampamento em volta do altar restaurado para invadir isso aqui e matar com todo mundo. Josafá não tem tempo de planejar uma armação para poder guerrear contra os sírios. Até porque o texto diz que os sírios eram grandes, era enorme. Ele diz: não dá, não tem o que fazer. Mas Josafá é homem de Deus. Josafá é homem de Deus. E ele diz assim: se não dá para fazer uma investida e guerrear com eles no nível deles, eu preciso mudar o instrumento, eu preciso mudar a ferramenta, preciso mudar o meu arsenal. Como? Ele diz assim: ó, façam um jejum em todo Judá e vamos todo mundo para Jerusalém, para o templo. Vou melhorar isso. Ele diz: um já estava descabelando, perdendo a vida. Nós já perdeu, já cercou esse lugar. Para onde você olha, é homem armado, é cavalo de guerra. Nós perdeu. Ele diz: só tem um jeito. Vamos sexta-feira se reunir, 19h45, lá no altar restaurado. Pede para todo mundo orar e jejuar. Só isso. Nós já chegamos aqui. Josafá chega nesse culto, fica de pé e ele diz assim: eu só vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. E ele está dizendo, e ele diz: Deus,
O Senhor tem todo o poder. É o Senhor quem dá vida e quem tira. O Senhor não dá promessa em vão. O Senhor não dá promessa para morrer no meio do caminho. Mas quando o Senhor disse para o teu amigo Abraão que o Senhor queria para adorar, nós levantamos esse templo aqui chamado para restaurar. E nós não saímos da nossa casa para bater papo nem falar de futebol. Nós viemos aqui para te adorar em espírito e em verdade. E ele está dizendo, só que o Ciro já cercou e a sentença é de morte. E eu não tenho capacidade para bater. Ele diz, eu sou fraco. Nós estamos pedindo socorro. Mas ainda que lá fora as coisas estejam para a morte, diz a oração de Josafá, os nossos olhos ainda estão postos em ti. Jesus amado. E não tem como se lembrar de Davi no Salmo de número 121. Elevarei meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem de quem, irmão? Do Deus que fez os céus e a... Acabou. Josafá diz, aconteça o que acontecer, os nossos olhos não tiram dos montes de Jerusalém. Os nossos olhos não estão tirados do teu trono. A última palavra quem dá ainda é o Senhor. Faz alguma coisa. Quando ele termina a oração, irmão, lê o texto, eu estou resumindo do resumo. Deus, ele toma um levita, Jezeel, da linhagem, meu Deus, de um dos levitas. E ele diz, quando Deus, o Espírito de Deus, toma ele, de um da linhagem dos adoradores, ele diz assim, assim diz o Senhor, essa luta, não tereis que pelejar. Jesus amado. Eles começaram a entrar numa adoração, meu Deus. Eles entraram numa adoração terrível. Já está começando essa adoração aqui. E na adoração terrível que começou a acontecer, Deus imperador dizendo assim, ei, se posiciona amanhã de manhã, no vale lá no fim do monte. Se posiciona, mas não se posiciona para guerrear. Verás o livramento que eu tenho para você. Josafá, acorda de manhã, vou correr. Josafá, corre de manhã. Os levitas podem subir. Josafá, ele acorda de manhã, chama os levitas da casa. Eu já chamei os levitas da casa, tá vendo que nós estamos na criação? Ele diz assim, ó, larga a espada e larga o escudo, mas coloca nele vestimenta sagrada. Diz o texto, meu pastor, coloca nele vestimenta de honra. As vestimentas que era para ministrar a Deus. Ele diz, coloca as vestimentas sagradas e vamos para a guerra. Só que coloca os levitas na frente. E quando começaram a adorar, eles entraram numa dimensão de adoração que Deus, Jesus amado, Deus ouviu a adoração deles, Diácono João. E Deus bradou no território inimigo, confundiu. E adivinha, antes que eles pisassem o pé no monte, eles chegaram e os inimigos estavam guerreando contra eles. Eu vou só liberar essa palavra de Deus e eu passo a minha oportunidade. É para alguém que está na luta, está na prova. Não, irmão, essa aqui é o ato de impossível. Você olha e diz, não tem jeito. Deus está dizendo, te posiciona. Entramos verdadeira adoração de sexta-feira. Mas não faz nada, só levanta a tua mão, porque verás o livramento que vem para tua casa. Ao livramento de Deus chegando. Não tem lucro esse ano. Não tem lucro esse ano. Que não sai o funeral. Deus está dizendo, eu tenho livramento para os teus. Tenho livramento para a tua casa. Tem vitória chegando. E os inimigos entram em colapso. E morram eles mesmos. Mas nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, fica de pé comigo. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus, eu não sei pregar, eu não sei orar. Tu sabe adorar? Eu já achei alguém aqui atrás. Não tem curso para adorador, meu pastor. Não existe diploma para adorador. O que existe é um coração aquebrantado, disposto a adorar Ele.
Pode soltar, por favor. Nós vamos.